Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o Hemócio promove agora neste sábado, dia 11, o encontro do Clube RH Negativo. O objetivo da instituição é conscientizar os doadores do tipo sanguíneo negativo sobre a importância da doação para a sociedade. Olá, tudo bem? Neste encontro do Clube do RH Negativo, os doadores são convidados a participarem de um encontro, de um momento explicativo sobre os tipos de sangue e também sobre a importância da doação voluntária. Só para você ter uma ideia, menos de 10% da população brasileira tem esses tipos de sangue, o A negativo, o B negativo, o AB negativo, o O negativo. Então, são tipos de sangue raros. Quem vai explicar para a gente sobre a importância, sobre esse encontro, é a Nájila Lima. Ela é coordenadora de captação de doadores aqui do Hemócio. Tudo bom, Nájila? Fala para a gente aqui, primeiro, qual é essa diferença, Por que tem essa diferença do positivo, do negativo, desse RH? E por que o RH negativo é tão raro aqui no Brasil? Pronto, como você bem disse, é menos de 10% da população brasileira, é uma questão genética mesmo, na população, é bem diferente dos positivos, Por exemplo, o O positivo e o A positivo, eles são muito comuns na população brasileira. Então, o RH negativo, por essa questão genética, na população doadora, quando o nosso estoque tem uma diminuída, a gente tem um percentual menor desses tipos sanguíneos. Então, o Clube RH Negativo, ele foi criado justamente para unir esses doadores, Esse primeiro encontro desse ano, a gente vai trazer uma palestra justamente para explicar o porquê que eles são RH negativo, porquê que há essa necessidade tão frequente deles estarem doando regularmente, respeitando os intervalos de doação dos homens e das mulheres, existe um intervalo entre ambos, E a gente também vai tentar conectar com esses doadores, para que eles venham doando sempre. Muitos doadores acham que por ser um doador que tem um percentual menor, não há tanta necessidade nas transfusões. É muito pouco, então não há tanta demanda. Mas pelo contrário, inclusive o O negativo, ele é o doador universal. Então, na falta de um outro tipo sanguíneo, o médico ele pode determinar que aquele paciente receba o O negativo, que é o doador universal. Ao contrário de que muitos pensam, a grande maioria da população acaba achando que o O positivo é o doador universal, no caso é o O negativo. Então é muito importante a gente estar agregando esses doadores, falando para eles a importância, a necessidade deles estarem sempre doando. Lembrando que tem muitos pacientes que têm câncer, que fazem tratamento de alguma anemia e que precisam estar recebendo mensalmente essas doações, e a gente precisa ter esses doadores sempre aqui, sempre que for possível. Por isso que vai ser uma manhã especial, Esses doadores são muito bem-vindos, então quem está em casa a gente convida para vir no auditório do Hemócio, sábado agora, dia 11, às 9 horas. E a gente vai ter alguns mimos para os doadores. Que legal. É importante falar isso, A importância dessa doação periódica, cadastrar esses doadores que sempre vêm aqui, Nájila, e como é que é esses encontros? Vamos falar o seguinte, esses doadores, como é que faz o cadastro aqui no Hemócio? É só vir aqui no Hemócio? Quais são os canais de atendimento aqui do Hemocentro para que essas pessoas possam vir fazer essa doação? Olha, em qualquer uma das unidades do Hemócio, ao chegar, ele vai fazer o cadastro dele, independente de ser aqui em Fortaleza ou nos hemocentros regionais. A gente lembra também que temos os hemocentros regionais que estão localizados na cidade de Quixadá, Iguatu, Sobral, Crato e Juazeiro do Norte. Além da sede aqui, localizada no bairro Rodolfo Teófilo, a gente também tem outros locais, como o posto da Praça das Flores, localizado ali na região da Aldeota, e a gente tem o nosso serviço móvel, que está sempre passando por bairros diferentes de Fortaleza. Esses dias, hoje, até sexta-feira, a unidade móvel está em Maranguape, então é uma oportunidade até de repente para um doador que é RH negativo, de repente não tem tanta facilidade de fazer essa doação, de vir até a Fortaleza, aproveitar essa oportunidade. E essa doação móvel, ela faz parte do projeto Hemócio Perto de Você, que é justamente onde a gente leva o nosso serviço para perto da população, facilitando esse acesso. Então, assim, a gente deixa esse convite para os doadores que têm o tipo sanguíneo RH negativo, nós temos também a Caravana da Solidariedade, de repente tem uma família que tem 2, 3
componentes que são RH negativo vêm juntos, né? Inclusive tem 2 famílias aqui no estado do Ceará que sempre vêm doar, eles vêm doar juntos, né? São pai, mãe e filhos e que vêm dar esse exemplo de solidariedade para outras famílias. Agora, Nájila, me explica uma coisa, tem também assim, o proprietário de uma empresa, por exemplo, ele pode fazer o cadastro aqui para que seja feita essa doação dos funcionários e é importante dizer também, né, assim, não é uma boa ação, obviamente, né, fazer essa doação, mas quem é doador, ele também tem alguns benefícios. Pronto, as empresas, organizações, universidades, igrejas, a gente tem esse projeto que é chamado Organização Cidadã, onde as empresas, as organizações entram em contato conosco, a gente faz o agendamento, faz uma visita para avaliar o espaço, para ver se está tudo adequado, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, e a gente leva o nosso serviço até essa empresa, assim como nós levamos também para os municípios, né? E a maior vantagem de ser doador, eu acho que é você ajudar a salvar a vida não só de um paciente, né? Porque quando esse paciente adoece, a família toda adoece com ele. E esse paciente, ele é pai, ele é mãe, ele é irmão, ele é filho de alguém. Então, o doador, quando ele se disponibiliza a realizar esse gesto de solidariedade, ele ajuda a salvar e a reescrever a vida de uma família inteira. Só para a gente finalizar, a Nájila fala aí os canais de atendimento aqui do Hemossi, para que as pessoas possam vir fazer a doação. Aqui na sede, no bairro Rodolfo Teófilo, o posto da Praça das Flores. A gente lembra quem mora em Messejana, a gente vai estar até o dia 15 de fevereiro no shopping Giga Mall, tá? Um local que é ali naquela região que as pessoas podem estar doando. E temos os hemocentros regionais e as pessoas podem acessar as nossas redes sociais, né, o Instagram do Hemossi, Hemossi Oficial, que você vai obter informações aonde a nossa unidade móvel vai estar, tirar algumas dúvidas sobre o processo da doação. E é bom lembrar também quem pode doar, né? É preciso estar saudável, alimentado, portar um documento oficial com foto, pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. A gente só lembra que os jovens de 16 e 17 anos devem apresentar o termo de consentimento padrão que nós disponibilizamos em todas as nossas unidades, como também nas nossas redes sociais. Então a gente faz um convite, né, a você que é doador de sangue, do Hemossi, é RH negativo, não deixe de comparecer a esse encontro, mas se você não puder comparecer no sábado, dia 11, agenda aí um horário aí na sua agenda, não dê férias à solidariedade e vem doar sangue. Perfeito. Nájila, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Está aí as informações sobre tudo que você precisa fazer para fazer essa doação de sangue, para fazer essa boa ação. Aproveita esse começo do ano, aproveita essas férias escolares, enfim, as férias também do trabalho, para poder vir aqui ao Hemossi, para poder fazer esse cadastro aqui no Hemocentro. A gente volta ao estúdio. E agora o intervalo, a gente volta já. E vem aí o terceiro encontro cearense de saúde mental corporativa. O repórter Denis Barbosa traz agora detalhes do evento que acontece aqui em Fortaleza. Olha, o evento acontece durante todo o dia, em 14 de janeiro, aqui na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. É um momento muito importante para quem comanda setores, para quem está em grandes corporações, para quem trabalha nesse setor produtivo que precisa ficar muito atento a essa temática importante a todos nós. Estou com Mirna Tinoco, psicóloga, que pode nos dar detalhes sobre a programação do dia 14, manhã, tarde, comecinho da noite. O que as pessoas vão encontrar, Mirna? Vão encontrar, primeiramente, temas extremamente relevantes. Por quê? Porque a gente vai falar de felicidade corporativa no ambiente de trabalho. E a felicidade, ela necessariamente atravessa a nossa condição laboral, o que nós fazemos no nosso trabalho. E isso está extremamente relacionado com a saúde mental. Nós estamos vivendo o mês de janeiro, né? E esse mês de janeiro, ele no mundo todo traz essa fala sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Então, o que as pessoas vão encontrar? Nós vamos encontrar, primeiramente, uma palestra excelente sobre felicidade corporativa, que é o tema do nosso encontro. Felicidade corporativa é inegociável. E também vamos encontrar diversos painéis. Nesses painéis, a gente vai trazer o fomento, a ideia, o processo de conscientização sobre a NR1, que é uma nova diretriz dentro das
organizações, que não é uma faculdade, as empresas não têm a opção de não fazer, né? Hoje, todo mundo está muito preocupado com essas questões da saúde mental. E essa NR1, que é uma portaria do Ministério da Saúde, ela veio exatamente para gerar uma obrigação para que as empresas possam cuidar dos colaboradores, cuidar dos riscos psicossociais. Isso é a maior importância, sobretudo. E também teremos outros temas. Teremos um tema excelente, que é o burnout, né? Os impactos do burnout na saúde física e na saúde também mental, com uma psiquiatra, a doutora Emília, que trabalha com pacientes com transtornos mentais mais graves. Teremos também outros painéis de grandes gestores, de grandes diretores de empresas, de RH. A própria presidente da Associação Brasileira de RH, que é a doutora Cássia, ela vai vir para um dos painéis. A gente vai trazer diversas ações que inspiram. A ideia é essa busca pela ampliação da consciência do cuidado com o colaborador, do cuidado com a liderança, do cuidado com as relações de trabalho. Olha, portanto, uma programação pensada exatamente para preparar as pessoas que trabalham no setor produtivo, nas grandes empresas, os gestores, né, de gente. É importante que as pessoas possam participar desse dia 14. Agora, eu queria falar com você sobre essa norma, essa mudança que já acontece a partir desse ano, que não é uma opção, as empresas precisam ofertar esse dia a dia. O que diz a norma? O que as empresas, os gestores precisam ficar atentos? Pronto, é muito importante que a gente saiba que a NR1 ela já existia, certo? A NR1 é como se fosse a mãe das NR. O que é a NR? É uma norma regulamentar, cujo o não cumprimento das normas lato sensu, elas ocasionam multas, né, que vêm decorrentes das fiscalizações do Ministério do Trabalho. É uma possibilidade de termos um país mais saudável, de termos as diretrizes todas cumpridas para a saúde e bem-estar. O próprio ODS 3, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, guiado pelas Nações Unidas, ele pregou sobre isso, sobre a importância do bem-estar e da saúde. Ou seja, se a gente perceber hoje, muitas leis, muitas portarias, muitos institutos jurídicos, eles estão trazendo cada vez mais essa busca, né, de cuidado com a saúde mental. E isso tem um fundo, com certeza, econômico, socioeconômico. Isso é um impacto nos cofres públicos, isso gera impacto nas empresas. Então, toda a sociedade ela precisa ter esse processo de conscientização. E aí, quando vem uma norma que obriga, todo mundo tem que cumprir. E eu sempre digo isso, o Miguel Reale, que é um jurista importante na ciência do direito, ele fala que o direito ele rege as funções sociais. Então, as necessidades sociais surgem e, a partir daí, o direito vem e legisla, né? Então, isso é o que diz a norma, o sentido da norma, que as empresas precisam cuidar dos riscos psicossociais. Há quem diga, né, que eu também concordo, que essa eminência aos riscos psicossociais, eles estão dentro da ergonomia, que já existe a NR específica para a ergonomia, tantas outras NRs. Então, não é mais só a altura que a gente tem que se preocupar, a caldeira que o trabalhador trabalha. A gente precisa saber se essas pessoas, antes de ir para a caldeira, se essas pessoas, antes de subir nessa altura, se elas estão bem. É notável, hoje existe uma portaria, 1999, por exemplo, que ela fala sobre as doenças relacionadas ao trabalho. Claro que não é assim, né? Uma pessoa que tem depressão, necessariamente, ela vai ser decorrente do trabalho, até porque seria inviável falar isso e errado, né? Eu, como uma profissional da saúde mental, eu preciso dizer que todos os adoecimentos, cada um na sua escala, mas os adoecimentos psicológicos, eles possuem uma escala muitas vezes, de genética, né, de ambiência, e tem outros fatores. Então, cuidar da saúde mental do colaborador é uma prevenção de acidentes de trabalho também. Então, os gestores, as pessoas que trabalham nessas empresas poderão sim se informar mais sobre a NR no dia 14 e, preciso lembrar, evento gratuito. Evento gratuito e social, tragam 2 quilos de alimentos, porque a ideia é justamente a gente pegar esses alimentos, a gente já fez isso no primeiro encontro, fizemos isso no segundo encontro, para doar para uma instituição chamada Van Dyck Ponte, que trabalha com pacientes com transtornos mentais graves.
E todos que virem vão ser bem-vindos e com certeza vão ter um dia de muita compreensão. Por quê? Porque essa portaria é nova, então vocês vão escutar das pessoas que estudam sobre isso. A gente vai ter o auditor fiscal do trabalho, né, que é o Dr. Périx Rodrigues. Em um dos painéis, vai ser o primeiro painel, ele vai estar comigo e com a doutora Camila Góes, que é uma advogada que trabalha com saúde. Então, assim, a gente vai ter várias pessoas já falando sobre a ANR e sobre tantas outras coisas que são necessárias no ambiente de trabalho para que a felicidade, ela também exista no trabalho. Miriam, muito obrigado pela entrevista, pelas informações. Dica muito boa, será o dia 14, um dia de muito conhecimento. Essa é realmente a grande mensagem que a gente deixa para você aí, Elaine, no estúdio, para você que nos acompanha, o terceiro encontro cearense de saúde mental corporativa aqui na sede da FIEC. Eu volto com você no estúdio. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E quem tem criança em casa sabe que os pequenos querem aproveitar as férias ao máximo nesse período, mas é nessa hora que os pais ou responsáveis precisam redobrar a atenção para não deixar nada tirar a alegria desses momentos. O Tiago Noronha conversou com a doutora Tati Andrade, ela é pediatra da Sociedade Cearense de Pediatria e trouxe mais detalhes para a gente. Acompanhe. As férias são um momento muito importante, muita diversão e descontração para as famílias, mas também é um momento de muita atenção redobrada dos adultos quando o assunto é a segurança das crianças. Os dados são preocupantes, mostram que acidentes domésticos, como as quedas, as queimaduras e as infecções, as intoxicações alimentares, estão entre as principais causas de morte entre crianças e adolescentes de 1 a 14 anos aqui no Brasil. Para mudar esse cenário, a Sociedade Cearense de Pediatria está orientando, fazendo orientações importantes sobre como os pais e responsáveis podem atuar na segurança das crianças nesse período de férias. A gente vai conversar agora com a doutora Tati Andrade, ela é pediatra e integrante da Sociedade Cearense de Pediatria. Tudo bem, doutora Tati? Tudo bem. Como é que a gente pode orientar os pais, A gente está ainda nesse período de férias com as crianças em casa, a gente sabe que é muita diversão, muita energia, e como é que a gente pode orientar esses pais para ter essa atenção redobrada com relação à segurança das crianças? Exatamente. Então, reforçando, as férias são um momento assim de muita atividade, muita alegria, muito movimento, algumas viagens, banho de praia. Então, uma das primeiras preocupações aqui na nossa região que a gente tem, primeiro é com queimadura e insolação, pelo excesso de sol, ou o próprio afogamento, já que as pessoas, especialmente as pessoas da área do litoral, vão muito à praia e a gente tem que ter uma atenção redobrada. Mas a ênfase realmente da sociedade nesse momento, até porque, como você falou, após 1, 2 anos de idade, uma das principais causas de morte são exatamente os acidentes, E em todas as classes sociais, nessas várias faixas etárias, a partir de 1, 2 anos, que a criança começa a andar, começa a subir em sofá, subir em cadeira. Então, o risco realmente de traumatismo craniano é uma das grandes preocupações. Então, vigilância completa. Criança precisa de vigilância 24 horas, Então, a gente tem que estar monitorando as crianças. Mas, além do afogamento, das quedas, tem também, como a gente se referiu, a intoxicação, o envenenamento. Tanto é que uma das recomendações é não deixar nada que a criança possa colocar na boca à altura da criança. Então, produtos de limpeza, medicamentos, às vezes a mamãe é dona de um salão de beleza, então esses produtos todos bem alto. Cabo das panelas para dentro, porque é outra questão a queimadura, você está no fogão, coloca a panela com o cabo da panela para fora. Muito facilmente a criança bate nesse cabo da panela e o líquido derrama. Quer dizer, o JF tem vários pacientes lá com queimaduras graves por conta disso. Também sabe que é muito comum puxar a toalha da mesa. Puxar a toalha da mesa e vem copos e pratos para cima da criança. Então, atropelamento é outra preocupação. Já que as crianças não estão na escola, ou elas estão na colônia de férias, ou mesmo estão em casa, então elas estão mais livres, Então, muito cuidado com o atropelamento. É outra causa frequente de morte. Aí eu quero lembrar também a preocupação, especialmente no interior, as crianças andando de moto, sem capacete. Isso é gravíssimo. Se para um adulto uma queda de uma moto já é grave, imagine para uma criança pequena, inclusive, cujo cérebro, o osso do cérebro ainda não está totalmente nem fechado, nem
nem de uma espessura boa para proteger a massa encefálica desse trauma, né? Então, e aí eu quero reforçar também a questão das vacinas. Daqui a algumas semanas as aulas vão retornar e a gente está dando muita ênfase para que os pais atualizem os calendários vacinais. É importante que a criança volte para a escola com as vacinas em dia, procurar a unidade de saúde mais próxima da casa para atualizar o calendário vacinal. É vigilância mesmo, 24 horas por dia, né? As crianças exigem isso, né, dos pais e responsáveis também, doutora Tati, mas tem os locais também, né, que os pais podem deixar as crianças nessas colônias de férias, e a Sociedade Cearense de Pediatria também tem uma brinquedoteca, isso, Bora Brincar, ela foi projetada com foco nessa segurança, né, nessa criatividade, né, como é que esse local ele pode inspirar, né, as famílias a criar esses ambientes mais seguros dentro de casa? Outro dia uma criança estava me dizendo assim, meu emprego é brincar, meu trabalho é brincar, nem emprego, meu trabalho é brincar. Exatamente, é um direito da criança que precisa ser garantido e precisa ser garantido com segurança. Na nossa brinquedoteca, que foi a ideia da doutora Ana Maria, é até inspirada no neto dela, que diz que o neto dela fica todo tempo, vó, bora brincar, bora brincar. Então o nome é em homenagem ao Gael, neto da doutora Ana, e a gente tem lá muitos brinquedos que são elaborados com produtos reciclados, reutilizados. Às vezes é um frasco, claro, se bota peças dentro, mas fecha bem, porque criança pequena não pode, por exemplo, lidar com peças muito pequenas pelo risco de engasgo, né? de deglutir, e às vezes vai para o pulmão e realmente sufoca a criança, é uma coisa grave. Então, esses brinquedos foram inclusive elaborados pela professora Laizinha, que tem toda uma proposta de utilizar esse material para... Porque às vezes você pensa assim, porque eu não tenho dinheiro para comprar brinquedos sofisticados. Às vezes as crianças gostam mais de caixas e latas e panelas e tampas de panelas. Criatividade. Criatividade, delas, né? Uma caixa dentro da outra, um frasco com coisas dentro, uma embalagem plástica, né? Assim, realmente não dá para brincar com vidro. Mas eu queria também alertar, que é um tema que a sociedade tem realmente se preocupado, é com excesso de telas. Já ia falar isso aí, porque assim, a gente está falando dessas brincadeiras muitas vezes perigosas também, né? Mas tem essa questão do excesso de telas, né? A criança também não pode ficar esse período de férias todo dentro do quarto, olhando só para o celular, olhando só para a tela, né, do videogame, enfim. Também tem esse equilíbrio, né, doutora? É verdade. Às vezes os pais acham que porque a criança está dentro de casa, num quarto ou numa sala, está protegida. E a gente sabe que, além dos riscos do excesso de tela, por exemplo, que causa insônia, que causa irritabilidade, regressão no desenvolvimento, crianças pequenas que já faziam certas coisas, já falavam algumas palavras, já se comunicavam, apontavam objetos, depois que ficam muito tempo em tela, regridem esse desenvolvimento. É uma coisa que tem se constatado muito, além da questão dos adolescentes, né, que a gente sabe que tem adolescentes que já estão totalmente dependentes das telas, que é difícil os pais afastarem. Vai para a mesa, o que é péssimo ir para a mesa com o celular, ou comer na frente da televisão, é uma coisa que a gente realmente desestimula muito. Isso, inclusive, contribui para sobrepeso e obesidade. Comer na frente da TV ou comer olhando tela é um fator de risco para sobrepeso e obesidade. Então, assim, a gente sabe que muitas famílias não têm condições de fazer um passeio, apesar de que nós, inclusive, uma das nossas campanhas, junto com a Lista Green, é estimular que as famílias vão para os parques, vão para o zoológico, vão para as praças. Tem tido muito investimento em praças e brinquedotecas e brinquedopraças, é um programa Mais Infância, Ceará, o próprio programa Cresça com Seu Filho, de Fortaleza, e vários programas dos municípios do interior têm realmente criado novas opções de lazer para as famílias que têm criança. Então, é aproveitar. Eu sei que às vezes é cômodo entregar um celular para a criança ou um joguinho, mas eu quero realmente, a sociedade tem alertado, vários professores têm nos procurado pedindo ajuda, e agora já tem, graças a Deus, legislações que vão regular melhor o uso desses aparelhos na sala de aula. Obrigado, viu, doutora Tati? A gente agradece aqui a participação da doutora Tati Andrade, que é membro da Sociedade Cearense de Pediatria, com todas essas dicas, né, sobre segurança com as crianças nessas férias, com as crianças e os adolescentes. A gente volta ao estúdio. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.